E terminar o capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Esse capítulo é um capítulo bem pequenininho. O meu livro, vocês podem ver que não é muito grande, tem 5 páginas. Mas é um capítulo que traz uma informação muito importante para a gente. Esse aqui já está no próprio nome, o Cristo Consolador. E aqui no final, nesses 2 últimos itens, o Espírito da Verdade, são 2 mensagens do Espírito da Verdade, ele meio que amarra o capítulo, né? Porque a gente, depois de 2000 anos, desde que Jesus veio e deixou a sua mensagem, deixou o seu exemplo, a gente ainda esquece que quando a gente mais precisa, Jesus vai estar lá pra gente. Eu particularmente acho difícil de imaginar que alguém que está tão distante de mim pode estar do meu lado quando eu preciso. Mas todas as vezes que a única decisão que eu tinha era sentar e chorar, que eu não sabia mais o que fazer, com uma prece eu sentia alívio. Talvez eu não soubesse ainda o que fazer, mas eu sabia que tinha uma resposta. E o que a gente precisa é esse consolo, é essa esperança, porque tendo essa esperança, vendo a luz no fim do túnel e sabendo que não é o trem, a gente encontra na gente mesmo as forças para conseguir passar por essas situações que são difíceis e complicadas. E que às vezes realmente não está nas nossas mãos decidir, né? A gente tem que ter fé também e deixar Deus decidir por nós as coisas que são da alçada de Deus, que não são da nossa capacidade ainda. Tem esse trecho aqui, que o Espírito da Verdade chama a gente, como Jesus nos chamou, né? Para a gente ir até Ele, que nós seríamos aliviados. E ele diz assim: Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alívio, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. E eu acho muito interessante essa passagem, porque quantas vezes a gente está triste, a gente come o resto do bolo que estava ali na geladeira, ou que a gente coloca a nossa esperança de felicidade eterna no marido, na esposa, nos filhos, no emprego, ou que a gente está assim meio para baixo e sai fazer compras e gasta o salário do mês, compra sapato, compra roupa, não tem onde pôr e não está feliz, não está satisfeito. Porque quando é o espírito que está sofrendo, quando é o coração que está triste, né? Quando a gente precisa de amor, quando a gente precisa de cuidado, quando a gente precisa de carinho, não tem roupa e não tem sapato que resolve. Pode resolver por 5 minutos, mas não vai resolver, o problema ainda está lá. Não vai ajudar a gente. Celular novo, está ali 2, 3 meses, já não é mais o último modelo. Se a gente acha que quanto mais likes a gente tem no Facebook, mais as pessoas gostam da gente, a gente vai acabar sozinho. Porque a gente não vai entrar em contato com as outras pessoas. É num abraço, é num aperto de mão que a gente sabe realmente quem gosta da gente, né? Então a gente procura nas coisas de fora a resposta para os problemas de dentro. E quando a gente está assim naquela escuridão interior que a gente não consegue encontrar as nossas próprias respostas, quem tem as respostas para a gente? É Jesus, que vem consolar, que vem nos ajudar, que vem encher a gente daquela luz que a gente ainda não tem, né? Então Jesus traz esse consolo que o mundo não pode dar, que não está nem na minha mãe, nem no meu pai, nem nas minhas irmãs, nos meus amigos. Se não está dentro de mim, é Jesus que pode me dar. Mais para frente, no outro item, o Espírito da Verdade fala: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. O que é o devotamento? Devotamento é de dedicação. Quando a gente se devota a alguma coisa, porque a gente se dedica, você dá do seu tempo, da sua força, da sua vontade, né? E o que é abnegação? Eu não sabia, depois de todos esses anos lendo o Evangelho, lendo André Luiz, falando de abnegação, que lindo, mas eu não sabia o que era abnegação. E eu descobri hoje que a abnegação é quando você deixa os seus interesses de lado para procurar os interesses maiores ou interesses do outro. E isso resume o conceito de caridade que a gente vai ver em outros pontos do Evangelho.
né? Porque se para você ser uma pessoa abnegada, para você colocar os seus interesses de lado e se dedicar ao interesse, aos problemas de uma outra pessoa, você tem que ter humildade, você tem que ter paciência, você tem que ter todas aquelas virtudes que formam a caridade. Uma pessoa orgulhosa não vai deixar do seu precioso tempo para ir ajudar a outra pessoa que está precisando de uma mão, por um motivo ou por outro. Então, se a gente se dedica no trabalho, e o que é o trabalho no bem? Que a gente fala, temos que trabalhar no bem, tudo bem, temos que trabalhar no bem. O que é trabalhar no bem? Às vezes é um trabalho grande, pegar um projeto, um trabalho de caridade, vamos fazer uma coisa grande, ajudar as crianças na África, é tudo muito bonito, e é óbvio que é muito útil, mas às vezes a sua vizinha está passando por uma situação difícil, complicada. Se você oferecer para lavar uma louça, ou para levar as crianças para assistir um filme na sua casa, por 1h30, talvez para ela, para a sua vizinha que está com problema, isso seja o paraíso, 1h30 que ela tem de folga para sentar, para respirar, né? Talvez até para descansar um pouco, que ela não pôde nos últimos dias. Para aquela pessoa, o que você está fazendo tem um tamanho imenso. Então a gente não precisa só pensar grande, a gente pode pensar pequeno. Trabalhando pequeno, fazendo coisas que a gente pode fazer, que estão ao nosso alcance. E sempre com o pensamento voltado em Jesus, para a gente conseguir essa dedicação que não é fácil, e essa abnegação que também não é fácil, a gente vai conseguir chegar mais perto de Jesus e sentir essa figura que está tão distante de nós espiritualmente, mas que ao mesmo tempo, ou que nós estamos tão distante dele, mas que ele está sempre conosco. E a prece, como a gente já viu também em outros capítulos do Evangelho, a prece leva a gente direto em contato com Deus, com espíritos superiores que podem nos ajudar, com os nossos mentores, e com Jesus também. Então, naquele momento, como eu falei no começo, tudo que você pode fazer é sentar e chorar, uma prece resolve, porque na prece a gente vai pedir para Jesus, ou para Deus, ou para quem vocês preferam fazer a prece, para dar aquilo que a gente não tem, a força, a fé que a gente precisa para passar por esse momento, para ter esse consolo que é tão necessário. Se a gente não vê essa luz, se a gente não tem essa referência, um momento de desespero pode se tornar um mês, uma vida inteira, e aí a gente desperdiça tantas oportunidades. E aí isso traz a gente para um outro trecho que o Espírito da Verdade nos chama, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Então, chagas são ferimentos sérios que sangram. E onde são essas chagas? É no nosso espírito, no nosso coração. Se a gente tem medo, se a gente não tem fé, né, incredulidade, se a gente não tem o esforço de nos colocar à disposição da ajuda, a gente acaba deixando se esvair aquilo que a gente tem de melhor. E vai demorar muito para a gente conseguir voltar no ponto onde a gente estava. Então, uma prece para Jesus vale muito mais do que anos de desespero, porque ali a gente consegue esse consolo. E uma vez que a gente está de pé de novo, no dia seguinte, quando você olha para trás sentado chorando, você pensa, por que eu fiz isso? Perdi tempo. Né? Se no momento que você fez isso, você já acha perda de tempo, imagina quando a gente chega no fim da encarnação e olha para trás e pensa quanto tempo foi perdido só por falta de fé, só por falta de prece. Então, o que eu aprendi com isso e que eu gostaria de sugerir é que a gente preste atenção em 2 momentos das nossas vidas. Nos momentos em que a gente está bem, né? Não precisa estar pulando de felicidade. No momento que você tem um certo equilíbrio, que você ainda sente forte, trabalhe, ajude quem você puder. No momento em que você não consegue mais se sentir em condições de ajudar os outros, que você está precisando de ajuda, seja humilde, peça ajuda. Se você não se sente em condições de orar diretamente, de ir numa prece e pedir a Jesus essa ajuda, a gente tem o atendimento fraterno, de repente desabafando aqui com o Joca, com o Antônio, ou quem estiver fazendo o atendimento fraterno, vai ajudar a gente a ter
né, desabafar um pouco o que está apertando o nosso coração e dar um pouco mais de força, né? Dorme, pede a Deus que ajude durante a noite, que nosso espírito se acalme, se prepare para o dia seguinte. Quantas respostas não vêm numa noite bem dormida, em que você faz a sua prece, não precisa ser uma prece longa, uma prece curta de coração, e você pede ajuda, e essa ajuda vai se dar no dia seguinte, você levanta parecendo nova. Então, lembrando que Jesus está sempre com a gente, nas horas em que a gente pode doar, que a gente tem a condição de doar em nome de Jesus, trabalhar para que a gente chegue mais perto dele. E nos momentos em que a gente está passando por dificuldade, lembrar que ele está sempre com a gente e que ele vai nos ajudar. Ele tem condições e entendimento e um amor infinito que a gente ainda não tem. Então a gente pode emprestar um pouquinho até que a gente chegue nesse nível um pouco melhor, até que a gente consiga caminhar com as nossas próprias pernas. Jesus é o nosso Consolador. E é para isso que ele manda o Espiritismo, porque a gente consegue entender melhor, né? Não precisa ficar só nesse sentimento vago. E a gente sabe onde buscar ajuda, porque ele vai estar sempre com a gente, nos momentos bons ajudando a gente a trabalhar e nos momentos difíceis reerguendo a gente, colocando a gente de novo no nosso equilíbrio. Boa noite. Obrigada.